Já vimos essa parte. Eu namoro o Gomes. Eu namoro quem? O Gomes, tá? Então, namoro é um verbo transitivo direto e termo regente. O Gomes é um objeto direto, termo regido. A mesma coisa acontece com o verbo amar. Eu amo o Gomes. Amo é um verbo transitivo direto, o Gomes é um objeto direto. Termo regente, termo regido. E o verbo adorar? Eu adoro Deus. Eu adoro quem, hein, gente? Eu adoro Deus. Deus, objeto direto, adoro o verbo transitivo direto. Portanto, termo regente e termo regido. E, por último, o verbo esperar. Eu espero você. Eu espero vocês aqui na aula, beleza? Então, espero, verbo transitivo direto, você, objeto direto, tá? E aí, lembrando, são verbos transitivos diretos, mas também tem um significado. Namorar, o que é namorar? É cortejar, né? Assim, amar é cortejar além, né? Amar é um sentimento assim, muito grande. Adorar, outro sentimento muito grande, no sentido mesmo de gostar demais. Esperar é alguém que está à espera de alguma coisa ou de alguém, tá certo? Então aqui eu tenho ali os significados, eu estou dizendo a vocês que eles são todos verbos transitivos diretos. Por quê? Porque não requer preposição em seu complemento, que é o termo regido. No entanto, meus amores, observe que a nossa gramática ela é cheia de exceções, tá? Cheia de exceções. E aí eu coloquei esses dois exemplos aqui para vocês ficarem a par. Por quê? Porque algumas pessoas costumam falar eu amo a Deus. Então, no momento que eu coloquei esse a aqui, esse a não é artigo, esse a é uma preposição, ok? Esse azinho aqui, ó, gente, é uma preposição. Professora, mas a senhora acabou de falar que o verbo amar é verbo transitivo direto. E se eu digo eu amo a Deus, fica um verbo transitivo indireto, né? Não, tá? Nesse caso aqui, não. Tanto o verbo amar quanto o verbo esperar pode vir com essa preposição, tá? Olha o caso de esperar. Eu espero por você. Eu usei aqui uma preposição por. Ambos os verbos, eles são verbos transitivos diretos, mas aqui eles estão requerendo preposição. Preposição. E aí, professor, eles vão deixar de ser verbo transitivo direto? Não, gente. Isso aqui são duas exceções que nós estamos vendo agora. Ele vai continuar sendo verbo transitivo direto, mas com uma coisinha que nós chamamos de objeto direto preposicionado. Na língua portuguesa tem isso, tá, gente? Raramente, mas tem. Então, são exceções aí do nosso caso aqui de regência verbal no que tange o verbo amar e esperar. Pode isso ocorrer, professora? Tá certo? Tá. São objetos diretos preposicionados. Objetos diretos preposicionados. Pode sim ocorrer, tá? Mas, em suma, você tem que entender que esses verbos, todos eles, namorar, amar, adorar, esperar, são verbos transitivos diretos. Bora lá? Outros verbos também que vocês precisam lembrar deles, né? Verbos esquecer, lembrar, esquecer-se. Olha a partículazinha se aí de novo. Lembrar-se. Olha a partícula se aí de novo, gente. Estão vendo? Bom, o que é esquecer, gente? É algo que saiu da nossa memória. O que é lembrar, gente? É algo que voltou à nossa memória, tá? Então, veja só. A aluna esqueceu as más notícias. Então, observe. A aluna esqueceu o que, gente? As más
notícias, tá? Então, eu estou diante de um verbo transitivo direto que tem um objeto direto, tá? Esqueceu o quê? As más notícias. O companheiro dele quer o lembrar? Ela lembrou. Ela lembrou o quê, gente? As boas notícias. Ela lembrou as boas notícias. Esse verbo aqui também é verbo transitivo direto. Estou diante de um objeto direto. Mas gostaria também de dizer a vocês que esse verbo lembrar, quando ele está aqui sem a partícula si, ele também pode ser um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos ver. Ela lembrou os filhos, tá? Ela lembrou os filhos das atividades. Olha só, vou colocar bem aqui rapidinho. Ela lembrou os filhos da atividade. Ou das atividades, para ficar melhor, tá? Ela lembrou o quê? Os filhos. Mas nesse caso, quem, né? Ela lembrou quem? Os filhos. Objeto direto. De quê? Das atividades. Objeto indireto. Então, nesse caso aqui, esse verbo lembrar, ele será um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ok, gente? Só para lembrar. Lembrou algo ou alguém de algo, tá? É isso aí. Enfim, mas agora nós temos o verbo esquecer e lembrar com a partícula se. A aluna se esqueceu das más notícias. Observe que aí tem uma coisinha diferente. Olha só, gente. Quando esse verbo esquecer ou lembrar vier acompanhado da partícula se, que nesse caso ela é uma partícula integrante do verbo, ele não será mais verbo transitivo direto, de jeito nenhum. Por quê? Porque ele vai requerer aí, no seu termo regido, uma preposição. Vejamos. A aluna se esqueceu das más notícias. Esse se aqui, ele faz parte do esquecer. Ele só veio antes do esquecer, que eu já disse a vocês. Aquela questão de que o elemento integrante do verbo, ele pode vir antes ou depois do verbo, tá? A aluna se esqueceu. A aluna se esqueceu. A aluna se esqueceu. A aluna se esqueceu de quê? Ou de quem? Ela pode ter esquecido uma criança, sei lá, né? De quê? Ou de quem? De quê? Nesse caso aqui, como é notícia, de quê, tá? A aluna se esqueceu das más notícias. Então, eu usei uma preposição aqui, gente. Olha só que interessante. Sendo assim, se eu usei uma preposição, aqui eu tenho verbo transitivo indireto que requer um complemento nominal chamado objeto indireto. E o objeto indireto tem que vir com uma preposição. A mesma coisa acontece aqui com o verbo lembrar. Ela se lembrou. Mas ela se lembrou de quê mesmo, gente? Ela se lembrou das boas notícias. Que legal, né? Vejam só. Tem uma preposição aqui, portanto, eu estou diante de um verbo transitivo indireto que requer um complemento chamado objeto indireto, que vem com preposição. E mais uma vez, o verbo será o termo regente e o seu complemento, objeto direto ou objeto indireto, será o seu termo regido, tá? Muito bem. Dando continuidade, nós temos outros verbos que também são muito comuns no nosso dia a dia.
E lembrando, gente, que esses verbos aqui, que estão aqui, são os mais utilizados, são vários os verbos, e aí, ó, não dá nem para contar, né, nesse momento. Mas aqui são os mais, assim, utilizados, mais requeridos, né, em bancas de provas de concurso, de Enem, enfim, tá? Então, vejamos, verbos obedecer e verbo desobedecer e ainda o verbo preferir. Gente, quando eu falo que alguém obedece a alguma coisa ou alguém, é porque ele está cumprindo algum dever, tá? Alguma responsabilidade. Quando ele desobedece, é o contrário, ele não está cumprindo aquele dever, aquela responsabilidade. E quando eu digo que o verbo é preferir, significa dizer que eu quero mais, eu gosto mais disso ou daquilo, tá bom? É isso, nesse sentido. Então vejamos, esses três verbos, eles requerem a mesma regência, utilizando a preposição a, tá? Preposição a, ok? Então veja só, os alunos obedecem seus pais? Obedecem meus pais? No momento que eu digo isso, eu não estou usando a preposição a, portanto está errado. Quem obedece, obedece a alguém, tá? Ok? Então obedecem a quem? Então, para perguntar ao verbo, eu necessitei utilizar a preposição a. Então, o meu complemento será respondido com preposição. Então, nesse caso, o verbo obedecer será verbo transitivo indireto, que requer um objeto indireto. E a preposição que eu utilizo é a. Certinho? Os alunos desobedecem ao regulamento. Olha só, os alunos desobedeceram. A quem ou a que, né? Agora, nesse caso, não é mais a quem, porque não é uma pessoa, tá? Então, desobedecem a quê? Ao regulamento. Observe, gente, que eu tenho uma preposição aqui, que é aquela velha história que nós já falamos, o a mais o em aulas anteriores, tá bom? Bem, os alunos desobedecem a quê? Ao regulamento. Então, o meu objeto aqui está preposicionado. Estou, portanto, diante de um verbo transitivo indireto com um objeto indireto, tá? E também rege a preposição a. E agora, por último, nós vamos falar do verbo preferir, que é no sentido de quer mais, tá? Olha só, gente, esse verbo preferir, na maioria das vezes, nós falamos errado. Mas aquilo que eu disse para vocês, coloquialmente, tá? Na linguagem informal, eu posso falar, sim, de outro jeito, de vários jeitos, desde que haja comunicação com o meu interlocutor, tá? Houve comunicação, belezinha, tá? Mas na escrita, eu preciso me policiar, eu tenho que escrever corretamente. Então, quando eu digo assim, eu prefiro frutas a salgados, está absolutamente correto. Por quê? Nós temos assim o hábito de dizer assim, eu prefiro fruta do que salgado. Eu prefiro correr na praia do que ir à piscina, sei lá, qualquer coisa parecida. Sempre esse do que nós estamos colocando e ele está errado, tá, gente? Quando a gente trata do verbo preferir, ele rege a preposição a. Então aqui ele diz, eu prefiro frutas a salgado, tá? Ele não está dizendo aqui, eu prefiro frutas do que salgados. Então a regência dele, toda vez que esse verbo preferir acontecer, eu tenho que usar o a. Olha só, eu prefiro cinema a teatro. Simples assim, tá? Então, gente,
Nós vamos voltar já só com mais os outros demais verbos que nós temos aí que apresentar para vocês, tá bom? Nesse instante.